Então, a linha abissal ela é interessante porque tem outros termos para ela também, né? Pode-se pensar a zona de não ser, né? Eu gosto muito de coisas bem didáticas, assim. Tem uma imagem que eu vi uma pesquisadora apresentando, que é a Sara Araújo. Ela é lá do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, ela fala dos 3 círculos da sociedade civil. Então, você tem um círculo pequenininho no centro, outro círculo um pouquinho maior, assim, né, ao redor, e um outro por fora. Esse círculo no interior, ela chama de sociedade civil íntima, que a gente pode pensar uma elite dentro de um país ou países ricos, né, considerados centrais. Essa sociedade civil íntima, ela tem um acesso a uma série de direitos, ela consegue fazer com que o Estado atue em prol dela mesma, né? E é uma relação quase que promíscua, em que você atua em benefício próprio dessa elite, né? E desses países ricos. Ao redor desse círculo que está ali no centro, você tem a sociedade civil incivil, que seria o quê? São grupos que têm acesso a alguns direitos, mas também perdem muito rápido esses direitos. Então, quando tem uma crise econômica, o que os países ricos, né, centrais fazem? Eles fazem um arroxo, o neoliberalismo, e aí pessoas que estão nessa linha com acesso a alguns direitos perdem. A gente viu aqui no Brasil como a gente perdeu rapidamente acesso a direitos trabalhistas, a nossa aposentadoria, coisa que a gente não imaginava que fosse assim, perder tão rápido, a gente perdeu. E o círculo, né, exterior, do ladinho de fora, é o da zona de não ser. O que separa esse grupo que tem acesso a alguns direitos ao grupo que não tem acesso a direito nenhum seria a linha abissal ou essa zona de não ser. Então, são grupos que historicamente estão à margem da sociedade, né, num cenário de ausência de contrato social. Então, são os povos originários, são os quilombolas, são os pescadores que não têm seu território respeitado, que vivem em zonas de sacrifício, né, que o Estado permite que as empresas poluam, né, desterritorializem essas comunidades, que elas percam seu território, que é o lugar onde elas se identificam, onde elas trabalham, onde elas vivem. Então, o epistemicídio seria a morte, né, dessa forma de ser e estar no mundo. Se você tira o território desses grupos, você tira o que traz identidade para eles. Se você desfaz a comunidade na hora que cada um tem que ir para um lugar porque estão sendo ali retirados daquele território, você está aí provocando um epistemicídio, né? Quando você não permite que elas participem na criação de leis, quando você não permite que elas participem da construção de um conhecimento, da faculdade, da universidade, você está provocando um epistemicídio. Quando eu penso territorialização, desterritorialização, é pensando nesse local onde você tem a sua base, a sua identidade, você tem as histórias, né? E que se você perde isso, você se perde também. Você perde ali, né, a sua forma de ser e estar no mundo. Então, eu trabalhei com a comunidade da Praia de Siqueira. Se alguém me perguntar no meu bairro onde eu moro, qual é a história do seu bairro? Eu não sei, não faço a menor ideia. O que eu tinha ali há 10 anos, 20 anos, não faço a menor ideia. Eles sabem coisas de 100 anos, 150 anos, né? Eles conhecem cada rua, eles conhecem cada um que mora ali. Na lagoa, eles conhecem cada ponto da lagoa, coisa que a gente nem imagina e que é desconsiderado. Tem um caso que eu acho que é muito simbólico disso, assim, né? A Lagoa de Araruama tem alguns pontos que estão muito poluídos, que a balneabilidade realmente está péssima, principalmente ali na Praia de Siqueira. E aí teve todo, né, por conta da organização deles, eles estão provocando o poder público, o Ministério Público Federal, para que haja ali alguma ação para despoluir aquele ponto da lagoa. E aí eles foram até uma universidade muito boa, prestigiada, importante para o nosso país, e tinham 2 professores de área de exatas, biológicas, né, da área dura. E aí os professores eles chegaram lá e perguntaram tudo, assim, como é que é esse experimento aqui? Como é que vai funcionar isso aqui para medir a qualidade da água? Aí tinha um PowerPoint lindíssimo mostrando a lagoa. Eles estavam muito empolgados, assim, querendo entender, aprender, ver se eles podiam ajudar. E foram horas, né, dos professores lá explicando, falando. Na hora que um pescador pediu para falar, que ele não concordou, ele foi muito educado. Professor, eu acho que não é bem assim. E o professor falou assim, você não sabe do que você está falando. Então, a gente, né, eu acompanhei, eu vi isso acontecer e foi muito triste, porque eles estavam entregues ali no sentido de quero
entender o seu conhecimento, vamos compartilhar. E ele há 30 anos pesca na lagoa, ele sabe como é que é o fundo, se o fundo é mais molinho, mais duro, se tem... Ele sabe, ele conhece. E foi desvalorizado na frente de outros alunos, na frente dos outros pescadores. E aí ele falou, se é para ser assim, o que eu estou fazendo aqui? Ele ficou com toda razão revoltado. E quem perde com isso? Todo mundo. O professor poderia ter aprendido, a ação ali para a despoluição da lagoa poderia ter sido muito melhor, e quem perde é a sociedade, nesse movimento aí muito egocêntrico, né, eurocentrado, né, e aí vem essa ciência moderna que a gente precisa superar de alguma maneira, não a ciência, que a ciência é importante, mas essa ciência hegemônica que pretende ser a absoluta e a mais importante, né?